Bom dia, queridos irmãs e irmãs, todos bem? Espero que sim. Estamos começando mais uma semana e nada melhor que começar uma semana na presença de Cristo Jesus, através da oração, por meio da sua palavra. E já devocionou hoje? Tire esse tempo, não comece esse dia sem a sua devocional, ok? Tire esse tempo para você orar, para você ler as Escrituras, para você pensar no Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, eu gostaria aqui de ler um texto para vocês. Lucas capítulo 23, versículo 44. Um texto bem curtinho, que diz assim: já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. Lucas 23, 44. É interessante que esse texto, irmãos, muitos olham para esse momento na crucificação de Jesus e podem achar ou entender que houve talvez uma nuvem escura que cobriu o sol, ou que houve um adiantar da noite que invadiu o dia. Eu particularmente penso diferente, já que neste termo, quando nós olhamos para o termo trevas, né, ele tem inúmeras ocorrências nas Escrituras. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 4, Deus diz que haja luz e era boa e separou luz das trevas, né? Ainda no versículo 5, e Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se tarde e amanhã, e esse foi o primeiro dia. Mas também nós temos em Êxodo capítulo 10, versículo 21, que mesmo durante o dia o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Gosto de pensar que muito nesse sentido aqui é parecido a essas trevas que ocorreram em Lucas 23, 44. Trevas que justamente simbolizavam essa maldição do pecado. Estamos começando essa semana, a semana conhecida dentro da tradição cristã como a Semana Santa, a Semana da Paixão de Cristo Jesus, uma das semanas mais importantes para o cristianismo. E há nessa semana uma mistura, né, entre sentimentos aqui. O nosso Jesus, querido, amado Jesus Cristo, que morre, mas ao mesmo tempo a alegria dele vencer a morte e ressurgir, né, ao terceiro dia. E por isso há essa mistura de sentimentos, ok? Mas especialmente nesse momento da crucificação de Jesus, nesse momento de trevas e escuridão, há aqui como podemos achar beleza em meio a isso? E há muito do que se questionar, e muito se questiona, né? Que proveito há no sofrimento? Como enxergamos a razão do sofrimento? Ora, que proveito há nisso? Como podemos enxergar beleza no momento de tamanha dificuldade? Como podemos ver luz no momento de trevas? Como nós podemos ver a mão de Deus nesse momento em que o Senhor, nesse momento de maior aflição de Cristo Jesus? No momento em que o Senhor Jesus é desamparado, pagando pelos nossos pecados, como nós podemos ver beleza nisso? Nas trevas daquele dia, é possível contemplar a mesma beleza de graça e ternura em Cristo Jesus, não é? Um dia tão duro de trevas vivido por Jesus, mas que é capaz de derreter o coração mais duro. Jesus não somente morreu a nossa morte, que deveríamos ter morrido, mas ele também viveu a vida que deveríamos ter vivido. Mas não podemos por causa do pecado. Um dia de trevas que faz abrir os olhos mais cegos pela escuridão do pecado. Este é o momento da crucificação. Este é o momento da crucificação tão duro, tão difícil, dias de trevas, mas que ao mesmo tempo é capaz de derreter os corações das pessoas, mostrar a ternura e o amor de Cristo Jesus, nos fortalecer, nos tornar novamente filhos de Deus, nos resgatar das trevas. Olha só que interessante, momento duro,
difícil, momento de grande tribulação, de escuridão, mas um momento que ainda proporciona esperança, amor, compaixão. A escuridão de Jesus pode dissipar e destruir a nossa, de modo que, em lugar de dureza, escuridão e morte, tenhamos agora ternura, luz e vida. Essa é a beleza desse momento da escuridão de Cristo Jesus. Essa semana eu estava lendo um artigo do Timothy Keller sobre a questão da morte, né? E ele conta a história muito interessante de um pastor chamado Donald Gray, de uma igreja presbiteriana, né? E que a sua esposa morreu quando tinha apenas 30 anos de idade, de um câncer. Deixou 4 filhos, né? Com menos de 12 anos de idade. E ele conta que quando esse homem estava dirigindo o seu carro com destino ao funeral da sua esposa, junto dos seus filhos, um grande caminhão passou por eles na pista à esquerda, lançando sua sombra sobre eles, né? E aí então esse pastor perguntou para todos no carro: vocês preferem ser atropelados pelo caminhão ou pela sombra do caminhão? Seu garoto de 11 anos respondeu: pela sombra, é claro. O pai deles concluiu: bem, foi o que aconteceu com sua mãe. Somente a sombra da morte passou sobre ela, porque a morte em si atropelou Jesus. O aguilhão da morte e o pecado envenenou e entrou em Cristo Jesus. Assim, qualquer homem e mulher cristã tem o poder de triunfar sobre a morte dessa maneira. Naquele dia de trevas enfrentado por Jesus, a única certeza é que tudo acabaria bem. O nosso campeão, Jesus Cristo, vence as trevas e o pecado e a morte. A escuridão era apenas algo pequeno e passageiro, mas muito além havia luz e sublime beleza. Por causa da morte de Cristo Jesus, o mal é uma coisa passageira, uma sombra muito além do seu alcance. A luz e sublime beleza para sempre, pois o mal foi tragado para dentro do coração de Jesus. A única escuridão que poderia nos destruir para sempre foi tragada para dentro de Cristo Jesus. Como diz o Salmo de número 107, versículo 14, Ele os tirou das trevas e da sombra da morte e quebrou as correntes que o prendiam. Meus queridos irmãos, a beleza naquele momento de trevas vivido por Cristo Jesus é ver que aquele momento é capaz de derreter um coração duro, abrir os olhos daqueles que estão em trevas, no pecado, de ver Cristo Jesus ainda manifestando o seu amor por nós, nos trazendo esperança, nos trazendo vida. Essa é a beleza daquele momento de escuridão. Que proveito há no sofrimento? Como podemos enxergar a razão do sofrimento? O proveito está nisso. Por isso, naquele momento de trevas, houve beleza. Porque Ele nos tirou das trevas e da sombra da morte. Essa é a única razão porque nós celebramos. Por causa da morte de Cristo, a morte e o mal é apenas uma coisa passageira. Lembre-se, meu irmão, que mesmo no dia de muita escuridão, trevas, sofrimento, em Cristo Jesus, podemos achar a beleza em tudo isso, assim como Ele o fez. Assim como Ele proporcionou para nós. Assim como nós podemos tirar essa lição. Que o Senhor abençoe essa semana, que Deus te ajude, mesmo em meio a toda a escuridão e as dificuldades dessa vida, ver a beleza da mão de Cristo sobre a sua vida. Que Deus abençoe você, uma boa semana e um bom dia. Tchau.